Você não tem como fazer uma instalação elétrica, as pessoas não têm uma moradia digna. Então, se a gente fosse fazer o assentamento das famílias na área aqui, teria que ser com condições de dignidade para que as pessoas pudessem viver aqui, e não da forma como estão. Até por questão de segurança, que aqui você não tem como entrar com carro de bombeiros, um incêndio, essa coisa toda, teria que ter ruas, pavimentos, instalações elétricas adequadas, saneamento, essas medidas todas. E aí a gente criou um problema, né? Porque nós somos a Defensoria Pública é um órgão de assessoramento jurídico. A gente tem encaminhado soluções administrativas, mas a gente não tem quadro de técnicos para fazer projeto, essa coisa toda, como seria necessário fazer aqui. E deixa estar que o processo judicial estava correndo, tinha uma decisão mandando vocês saírem daqui. É certo que quando nós procuramos o patrimônio da União e fomos com o Brigadeiro Osvaldo, eu pedi para que a União pedisse ao juízo que suspendesse a execução da desocupação, até que a gente conseguisse encontrar uma solução amigável para o problema. E isso foi suspenso, mas o processo judicial estava lá e a juíza estava pressionando a gente por uma solução. O processo não poderia ficar em aberto. Então, o patrimônio da União aceitava a permanência de vocês aqui, mas não aceitava, e nem a AGU aceitava também, que fosse nas condições que vocês estão. E teria que ter melhorias aqui, moradias dignas. E aí criou-se um outro problema que a gente tinha que resolver. Como é que a gente vai fazer isso? Então surgiu a ideia de procurarmos aqui ao município de Belém. Procurarmos o prefeito, e eu fui com a Helena, juntamente acho que não foi ninguém da AGU, foi só eu e a Helena, pela Defensoria, fomos conversar com o prefeito de Somar. Eu expliquei para ele o que estava acontecendo, pedi o apoio do município para que fosse elaborado um projeto habitacional. Disse que naquelas alturas dos acontecimentos, a Helena já tinha vindo aqui na área, tinha feito um estudo social das famílias que estavam aqui. Eram famílias realmente de trabalhadores urbanos que não tinham teto para ficar, que precisavam de moradia, que existiam muitas crianças que poderiam ser penalizadas com a desocupação da área, e ia criar um problema social muito grande. E o prefeito foi muito sensível mesmo. Ele disse que o município estava disposto a contribuir, que o município iria fazer o projeto habitacional, porque eles têm os técnicos para isso. Nós fomos, depois disso, a uma audiência na Justiça Federal, e o município de Belém, que não era parte do processo, compareceu na audiência. Os colegas advogados, procuradores do município estiveram na audiência, se comprometeram em apresentar um projeto habitacional. E as coisas foram caminhando. O projeto habitacional foi apresentado e, no fim das contas, a gente conseguiu que o processo, que era o maior risco que existia de tirar vocês a qualquer momento, fosse extinto. Ou seja, com o processo extinto não havia mais nenhum risco de uma hora para outra vir um oficial de justiça com polícia botar vocês para fora. Então era, a partir daí, caminhar com a solução administrativa, para que o projeto fosse realmente implementado e as coisas andassem. Foi aí que teve uma participação determinante a associação de vocês. O Ailton, com o grupo de lideranças aqui da associação, que ia na Defensoria Pública, ia no Patrimônio da União todo o tempo, ia na SEAP, e aí cobrava providências da gente para que a gente pudesse andar com as coisas. A Prefeitura cumpriu com o seu papel, a SEAB elaborou o projeto habitacional, encaminhou o projeto habitacional para o Ministério das Cidades, houve a aprovação do projeto habitacional, de modo que a gente se encontra hoje nessa situação.
Então, esse é o relato da história, a história de vocês, né? A história que muitos de vocês não conheciam. Né? Foi isso que aconteceu. Né? Isso está documentado, né, em processos judiciais. Basta entrar na Justiça Federal e você pega lá, você está arquivado, qualquer um pode consultar e verificar que tudo isso que eu estou falando de fato aconteceu. O estudo social que a Helena fez serviu para dar garantias para o patrimônio da União de que a comunidade que estava aqui era realmente comunidade carente e precisava do apoio federal. Então, como o patrimônio da União tem essa vocação, tem tido essa vocação, né, e essa sensibilidade social, né, talvez hoje se faz isso como política, né, mas na época se fazia as coisas pela sensibilidade do gestor, do administrador, né, que foi o Dr. Hamilton Miranda, e é na mesma linha o Dr. Lélio, que aqui se encontra. Então, essa é a história de vocês, pessoal. Né? Essa é a história de vocês. Existe já uma possibilidade, né, concreta de um espaço muito pequeno de tempo, ser construída aqui, moradias dignas para que vocês possam ocupar isso sem nenhum tipo de custo para vocês. Esse caso, né, de vocês, com certeza, né, o patrimônio da União, né, o município de Belém, a própria Defensoria, eu sei que a AGU vai fazer isso também, eles vão utilizar esse exemplo de vocês como sabe, um exemplo que não existe no país, uma solução alcançada no espaço curto de tempo como essa. Não existe no país uma decisão judicial que estava para ser executada para determinar a reintegração de posse, e menos de 7 anos depois você já está para construir casas populares no mesmo lugar para as pessoas a custo zero, sem que vocês desembolsem nenhum tipo de recurso para isso. E isso só foi possível, né, graças à sensibilidade, né, dos órgãos que estão aqui presentes e representados, e também a persistência, a tenacidade, né, o espírito de luta do presidente da associação de vocês e de toda a diretoria, né, que ficava, né, no bom sentido da palavra, enchendo o nosso saco quase toda semana. O Ailton estava lá, e a gente, né, sempre recebia o Ailton, a mesma coisa na SEAB, né, porque se tratava de uma liderança que era representativa de interesses legítimos, que era o interesse de vocês, né, e é o interesse do poder público, né, é assegurar o direito constitucional à moradia. Então é essa